Graças a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Vamos orar para nós ouvirmos a palavra de Deus. Quantos vieram ouvir Deus falar, faz assim. Então vamos fazer um coro, dizer assim: fala Deus que o teu servo ouve. Vamos lá? Fala Deus que o teu servo ouve. Eterno Deus e Pai, toda honra, toda glória e todo louvor pertence a Ti. Nós viemos aqui nesta noite para adorar o Senhor na beleza da Tua santidade. Até aqui adoramos ao Senhor com os louvores, mas agora, Senhor Deus, queremos que o Senhor fale poderosamente conosco. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas e que nós possamos sair desse lugar alegres, mais crentes do que entramos, e possamos ser luz neste mundo de treva, e o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida. Nós oramos, Pai, pela Tua serva, que vai ministrar a Tua palavra. Usa ela com poder e autoridade, vinda do céu. Aleluia, que ela possa ser usada, Pai, de maneira especial nas mãos do Senhor. Nós oramos e pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, amém. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Que bênção, né? Chuva, bênção do Senhor, bênção lá fora, e vai ser bênção aqui dentro também, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor vai derramar a mesma chuva que está lá fora, aqui dentro, mas chuva de bênção. Para você que veio receber nessa noite, para você que veio buscar nessa noite, você pode ter certeza que se você mandar glória para cima, Deus vai mandar dos céus aquilo que você está pedindo. Eu creio nisso, eu creio nisso. Vamos ganhar tempo, eu quero que vocês abram vossas Bíblias nesta noite. No livro de Jeremias, no tema que foi escolhido. Gente, eu já chorei tanto em ler esse livro, em ler esse versículo que vocês escolheram. É atual, é para os dias de hoje. Nós estamos precisando de pessoas, nós estamos precisando de Jeremias nestes últimos dias da igreja na face da terra. Eu estava vindo no caminho conversando com o pastor Heleno, e ele dizendo: a previsão de chuva é até o dia 7 de abril. E se começar a chover desse jeito, o que vai acontecer? Vai começar a derreter, vai começar a derramar, os morros vão começar a desmoronar. Eu falei para ele: vamos lá para o Salmo 46. Os montes se derreterão. Acho que é o Salmo 46 mesmo, né? Os montes se derreterão, cairão entre os mares, nos rios. E nós já estamos vendo isso. A terra está se derretendo, inundando casas, inundando os rios, inundando as estradas, matando muitas pessoas. E o que o Senhor quer nesta última geração, nestas últimas horas, que eu e você abrimos a nossa boca e proclamamos o Evangelho para ganharmos muito mais almas para o reino dos céus. Esse tema é de Deus. Tudo é de Deus na Bíblia, né? Mas esse veio o momento atual no qual está precisando. Vamos ler o tema que vocês escolheram. Eu quero que as crianças depois vai falar bem alto comigo, tá? Jeremias capítulo 1, versículo 5. Põe lá na tela, irmão Giovanni, fazendo um grande favor. Vamos lá? Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Agora todas as crianças, todas, não é só essas que estão aqui não, todas que estão na nave da igreja, bem forte, vamos lá? Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci.
E antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Amém, igreja? Senta glorificando ao nome santo do Senhor. Vocês lembram que ontem eu contei a história de Josias? Eu disse que lá no vilarejo de Anatote, nasceu um menininho. Vocês lembram do bebezinho que nasceu? Como é que era o nome dele mesmo? Eu não escutei. Vocês escutaram? Isso. O nome do menininho era Jeremias. E ele foi crescendo, o pai dele era um sumo sacerdote, e ele foi crescendo, e na época que ele nasceu e ele estava crescendo, quem estava reinando naquela época era o rei Manassés, um rei muito ruim, muito mau, que levou o povo a se desviar da presença do Senhor, dos mandamentos do Senhor. Mas Jeremias foi criado dentro dos mandamentos e da palavra do Senhor. Jeremias, quando tinha 12 anos, veio o rei Amon, um rei muito mau também, e ali tudo foi acontecendo, e Amon reinou somente 2 anos e também morreu, porque era um rei muito mau. Depois veio o rei Josias. O rei Josias foi bênção, porque foi instruído pelos profetas, foi instruído pelos sacerdotes, e com 18 anos ele resolve restaurar o templo, ele resolve chamar o povo para Deus novamente, ele reconstrói o templo, ele começa a celebrar a Páscoa, que há muitos anos, desde o tempo do juiz, já não estava mais sendo celebrada. Ele resolve levar ao povo novamente a adorar ao Senhor. E a Bíblia diz que Josias reinou 31 anos. E quando Josias tinha 22 anos, a Bíblia diz que Jeremias, aquele menininho, bonitinho, pequenininho que eu mostrei para vocês ontem, ele já estava com 25 anos. E as coisas andavam, não vou dizer tão bem assim em Jerusalém e em Judá, porque o povo tinha se convertido, entre aspas. O povo, eles tinham se convertido dessa maneira assim, crianças. Durante o dia, lá no serviço, lá na rua, lá na escola, lá na quadra, né? Lá nos escondidos, eles praticavam coisas que desagradavam a Deus. Mas alguém pode se esconder de Deus, gente? Conta pra mim. Alguém pode fazer alguma coisa na face dessa terra que vai ficar encoberto? Os olhos do Senhor, a Bíblia diz que é como chamas de fogo que tudo vê. Se você pegar um palito de fósforo de alguém e você pensar, eu vou roubar esse palito de fósforo, Deus está vendo, e um dia Deus vai pedir conta. Por causa do palito de fósforo, não tem valor talvez, mas não era teu e você pegou. E o nosso Deus tudo ele vê. E então o que aconteceu? Aconteceu-se que quando Jeremias tinha 25 anos, de repente ele estava lá no templo junto com o pai dele instruindo ele a ser um bom sacerdote. Você sabe qual que era o papel do sacerdote? O papel do sacerdote era levar o pedido do povo. Vamos supor que cada um de vocês colocar um papelzinho pedindo alguma coisa numa caixinha. Vamos colocar um exemplo assim. O sacerdote pegaria todos aqueles pedidos e entrava no templo e ia falar: ó Senhor, essas crianças estão pedindo isso. Senhor, dê para eles. Senhor, ajuda eles. Senhor, dá graça para eles, cura eles. Esse era o papel do sacerdote. Era levar o pedido do povo para Deus. Era esse o papel no qual Jeremias estava sendo instruído desde quando nasceu. O papai e a mãe dele com certeza disseram: olha Jeremias, vai chegar um dia que você vai estar trabalhando no templo, você vai ter que oferecer incenso ao Senhor, e você vai ter que oferecer a Deus o incenso e fazer os seus pedidos, pedido do povo, entregar para Deus, para que Deus possa responder. E sabe qual que era o papel do profeta? Alguém sabe? Era ouvir a voz de Deus. O profeta colocava o pedido diante de Deus, o sacerdote colocava os pedidos diante de Deus pelo povo,
E Deus, para responder, usava o profeta. E dizia assim: olha, vou te curar. Olha, eu vou te dar aquele computador que você quer. Olha, eu vou ir... É um exemplo, criança. Naquela época não existia computador. Então Deus respondia através do profeta. O profeta que trazia o que Deus queria falar para o povo. Esse era o papel do profeta. Totalmente diferente do sacerdote. E Jeremias foi instruído para ser um bom sacerdote. Ouvir o povo e levar os pedidos até a Deus. E de repente, eu creio que Jeremias está lá no templo trabalhando, porque Deus não chama nenhum vadio. Deus sempre chama aquele que está trabalhando, aquele que já está na evidência. Portanto, crianças, todos que estão aqui, se você quer ser alguma coisa na obra do Senhor, começa a fazer antes de você ser. Se vocês querem ser pastor, começam a estudar já, crianças. Se vocês querem ser pastores, pregadores, ensinadores, começam a estudar desde já, porque Deus vai olhar para vocês e vai dizer assim: olha, eu estou vendo o esforço dele, ele está lendo, ele está estudando, ele está buscando, eu vou tornar ele um grande pregador. E se você é aquele que fica assim prestando bastante atenção e dando ouvido à voz de Deus quando Deus está falando, você é um grande candidato em ser um grande profeta de Deus na face dessa terra. E assim eu creio que Jeremias estava lá no templo. Eu creio que Jeremias estava lá no templo, talvez fazendo alguma coisa, ajeitando alguma coisa, e de repente, ou talvez ele pudesse estar na casa dele, eu não sei onde que ele estava, a Bíblia não fala onde que ele estava, mas de repente, vamos colocar que ele estava no templo. De repente ele está lá tão intertido com os seus afazeres, e de repente ele escuta uma voz: Jeremias. E Jeremias: quem que está me chamando? Jeremias, eu te escolhi para te levar às nações. Jeremias: eu creio que nessa hora Jeremias caiu de joelhos no chão, porque Jeremias já conhecia Deus, ele já conhecia que Deus falava com o povo. E quando Jeremias ouve a voz de Deus, ele diz, Deus dizendo para ele: te escolhi para te levar às nações, te escolhi como um grande profeta. Jeremias abre a sua boca e diz: mas Senhor, eu não sei falar. Eu creio que nessa hora o coração de Jeremias deve ter dado uma gelada, deve ter batido um medo em Jeremias, porque não é fácil quando a gente recebe uma tarefa. Vocês já receberam alguma tarefa, crianças? Alguma tarefa que vocês ficaram com muito medo de fazer? Sabe quando a professora diz assim: amanhã tem prova? Deu algum gelinho no coração de vocês? Quem estuda, né? Mas todos nós, quando nós recebemos uma tarefa, que às vezes nós não estamos acostumados a fazer aquilo, as pernas, o joelho bate palma, o coração acelera. E Jeremias tinha toda a razão de repente questionar com Deus e falar: mas Senhor, eu não sei falar. Vocês sabem por quê? Como é que era o povo daquela época? Era um povo bonzinho, obediente? Como é que eles eram mesmo? Eles eram desobedientes. Eles eram um povo mau. Eles eram tão mau, crianças. Eles eram tão mau que a Bíblia diz que eles faziam coisas piores do que as nações vizinhas. Sabe o que de terrível que eles faziam? Eles pegavam os seus próprios filhos e ponhavam na fogueira para queimar para os deuses, para as imagens de escultura. Existe coisa pior do que isso? Pois eles faziam isso, de tão fora que eles estavam da presença de Deus. E Jeremias tinha razão de questionar: Senhor, mas eu sou uma criança. Porque ele sabia que se ele fosse fazer o que Deus estava mandando ele fazer, ele ia sofrer, o povo não ia acreditar. E aí, além de tudo, ele tinha 25 anos. Geralmente os profetas daquela época eram pessoas mais maduras, com mais experiências, pessoas que já tinham vivido mais, que já tinham mais conhecimento, que tinham ouvido muito mais coisas. Jeremias, além de ser um rapaz novo,
Ele tinha sido instruído para ser um sacerdote. E de repente ele ouve uma voz dizendo que vai ser escolhido para poder levar a palavra do Senhor para uma grande nação. Jeremias tremeu na base. Jeremias questionou Deus. Mas Senhor, eu sou apenas uma criança, Senhor. Eu ainda não sei falar. E sabe o que Deus falou para Jeremias? Jeremias, não fala que você é uma criança, porque eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Lembra desse visual de ontem? Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, Jeremias. Quando você ainda era uma sementinha. Quando você era apenas uma sementinha bem pequenininha. Eu te escolhi. Você era informe ainda, Jeremias. Você não tinha nem formato de gente ainda. Eu já te escolhi, Jeremias. Não diga que você é uma criança. Eu já tinha te escolhido, Jeremias. Desde quando você estava lá como uma sementinha no ventre da tua mãe. Gente, vocês não têm noção o quanto é gostoso você ouvir isso de Deus. No dia que eu dobrei o meu joelho e aceitei a Jesus como meu único e verdadeiro Salvador, Deus usou uma irmã e disse: eis que te escolhi desde o ventre da tua mãe. Fui eu que te livrei dos acidentes e fui eu que te livrei dos fogos, porque já tinha acontecido 3 acidentes de carro comigo. A minha casa tinha pegado fogo. Quase só nós não morremos porque Deus teve misericórdia e nos acordou antes. O meu berço, quando eu tinha 3 meses, pegou fogo. Aquele que é escolhido, o Senhor guarda, o Senhor protege. Não pedem perdão, pede perdão um para os outros, perdoem. Gente, o que tem de pessoas achando que vai para o céu com o coração amargurado, com o coração cheio de raiva, de rancor, de ódio. E não era diferente naquele tempo não, gente. Existia isso também. E Jeremias apregoava para aquele povo: pedem perdão, perdoem-se uns aos outros, perdoe, andam nos caminhos do que Deus tem mandado, entram pelo caminho da obediência. Se vocês entrarem pelo caminho da obediência, mesmo assim o castigo virá, mas vocês entregarão-se ao rei da Babilônia. E vocês ainda vão viver uma vida de paz e tranquilidade lá naquele lugar. Mas arrependam-se, obedecem à palavra do Senhor. A palavra era pregada, a palavra era dita, mas o povo não obedecia. Jeremias pregava: respeite uns aos outros, respeite a lei do Senhor, respeite, respeite, respeite. Hoje nós estamos vivendo num tempo tão desrespeitoso, aonde o filho não respeita o pai, aonde o pai não respeita o filho, aonde o filho não respeita os professores, e o pior de tudo, que chama o pai na escola em vez do pai, vê o que está acontecendo e vê perguntar o porquê, já vai direto brigando com a professora, dando razão para o filho, sem nem saber o que é que aconteceu. E aí se alguém chamar a atenção do filho, o pai, em vez de agradecer, às vezes o pai se levanta e se alguma coisa mais acontecer, perigoso ter sair da igreja ou tirar a criança da escola e levar para outra escola. É um desrespeito no mundo inteiro. Ninguém respeita mais nada. Ninguém respeita pai, nem mãe, nem pastor, nem governantes, nada. O mundo está vivendo do jeito que ele quer. Ontem à noite eu estava vendo um vídeo, eu e o pastor Heleno, de um Jeremias em São Paulo. Ele catava a Bíblia dele e ele dizia assim: se converta, povo, se converta, povo, se converta, porque Jesus está voltando, e se você não se converter, você vai direto para o inferno. Era num camelódromo. Vocês sabem o que é camelódromo? É um lugar cheio de casinha, onde ficam vendendo coisas do Paraguai. Um monte de casinha, tudo de salinhas. É camelô, né? E ele gritava, e uma mulher se levantou furiosamente.
e começou a xingar ele, mandar ele calar a boca. Para que gritar tanto essa palavra aí? Porque você está falando do inferno, porque você está falando, você é do diabo, porque você está falando do inferno. E ele falava, eu estou falando para você se arrepender, porque Jesus te ama. E ele rebatia ela com a palavra, Jesus te ama, Jesus te ama. E ela grita, cala a boca, cala a boca. E por fim ele disse assim, pois é, então se eu falar baixo, ninguém vai escutar. Mas quando estava o carnaval aqui, era de estrondar. O carnaval pode, ela falava. Quando é um funk falando de todo quanto é porcaria, que as crianças estão escutando coisas pornográficas, pode? Ela dizia, isso pode. Pode as músicas indecentes? Ela dizia, pode. E a palavra do Senhor, ela dizia, não, não e não. O diabo está solto nas ruas, porque o povo não respeita mais a palavra de Deus. O povo banalizou. E existem muitos crentes banalizando também, viu, crianças? Tem essa Bíblia como regra de fé para a vida de vocês. Sabem por quê? Aqui tem todas as respostas que vocês precisam para a vida de vocês. Todas as respostas. A hora que vocês dobrarem o joelho e falar, Senhor, fala comigo, e você abrir a Bíblia, Deus vai falar com você. O povo vivia num total desrespeito a Deus e às leis de Deus. O amor não existia. A Bíblia diz que naquela época foi derramado tanto sangue inocente, que Deus já não aguentava mais o cheiro da maldade do povo nas suas narinas, de tão mal que o povo era. Não tinha amor. O povo não tinha amor um com os outros. Vivia cada um do jeito que queria viver. O povo não tinha fé. O povo tinha perdido a fé. Sabe por quê? Porque o rei Manassés, o rei Amon, eles levaram o povo a construir imagens de escultura. E o povo perdeu a fé em Deus. Porque o povo é mais propício em acreditar naquilo que eles veem, naquilo que eles podem pegar e podem palpar e falar, não, isso existe. O povo perdeu a fé totalmente no Deus Todo-Poderoso que tirou eles da terra do Egito, que fez eles caminharem 40 anos pelo deserto, aonde a sandália dos pés deles não se desmanchavam. Conforme o pé crescia, a sandália também crescia no pé deles, e eles andando, a roupa não se estragava, e eles tinham esquecido disso. Eles tinham esquecido que Deus tinha mandado jorrar água da rocha. Eles tinham esquecido que Deus tornou a água amarga em água doce para eles beberem, que Deus tinha abrido o mar vermelho para eles passarem. Eles tinham perdido totalmente a fé. Não existia fé para aquele povo. O povo já não tinha mais confiança em Deus. Eles não mais confiavam. Eles confiavam nas suas próprias forças, no seu próprio dinheiro, naquilo que eles tinham. Sabe, gente, hoje nós cremos tanto na nossa força, nós confiamos tanto naquilo que nós podemos fazer, que nós nem oramos muitas vezes mais. Nós não oramos porque eu não vou dizer eu, porque eu não tenho. Eu tenho o suficiente para sobreviver. Há muitos que têm dinheiro, confiam no seu dinheiro. Confia na proteção da tua casa, que tem cerca elétrica até na cabeceira da casa, em cima. Eles não têm mais confiança. Sabe qual é a confiança? É quando você precisa sair da tua casa. É quando o dinheiro acaba, que você não tem mais o que comer. É quando o teu filho está doente e você não tem R$1 para poder comprar um remédio. E você dobra o teu joelho e você ora, e Deus cura o teu filho, e Deus providencia o alimento para você, e Deus cuida da tua casa. Um dia eu e o pastor Heleno fomos viajar para Foz do Iguaçu, visitar a irmã dele. E quando nós saímos do portão de casa, nós dizemos assim: Senhor, põe o teu anjo aqui e cuida da nossa casa. E fomos para Foz do Iguaçu. Dali uma semana nós voltamos. E quando nós chegamos, no outro dia, veio uma vizinha da esquina e perguntou assim para mim: ô Rose, que ela não era crente, da onde foi que vocês contrataram aquele vigia gatão daquele jeito? Ela era meia virada a pá, sabe, gente? Gente, que homem mais maravilhoso e lindo, e o tamanho dele. E o duro, que ele ficava bem assim aqui no portão da casa de vocês, ó, com uma roupa linda. E eu passava para lá, e eu passava para cá, e eu olhava para ele, e ele assim, ó, nem me dava bola.
E todo dia, onde foi que vocês contrataram? Quanto que vocês pagaram para ele? Eu disse, o joelho no chão, oração, pedido a Deus. Ficamos uma semana fora, ninguém nunca mexeu na nossa casa. O pastor Heleno está ali de prova que mexeram em volta de todas as casas que estavam ali naquele redor. Mas na nossa casa nunca mexeram. Porque eu tinha fé, eu tinha confiança que eu servia e sirvo um Deus que tem todo o poder para guardar tudo aquilo que você tem. Não é o que você é, não é o que você tem, é o que Deus é. Quando nós confiamos, o nosso Deus guarda, protege, livra. E eu disse para ela, quando eu saí daqui de casa para ir viajar, eu disse para Deus, põe um anjo, tanto eu quanto o pastor Heleno, põe um anjo no portão da minha casa e guarda a minha casa. Ela ficou sem graça de tudo. Eu falei, você estava querendo mexer com um anjo, você ia se dar muito mal. Teve oportunidade de falar mais coisas para ela, né? O povo não estava mais sendo grato a Deus por tudo que tinha feito. O povo já não estava mais sendo grato a Deus pela chuva que Ele mandava, pelos alimentos que Ele escolhia. Vocês sabem, crianças, que naquela época, o que dava-se dinheiro, qual era o comércio deles, o câmbio deles, era cereal, era alimentos. Porque eles não tinham dinheiro assim para fazer que nem nós temos hoje, de ir lá no mercado e falar assim, me dá um chocolate, eu dou lá R$5 para ele e ele me dá o chocolate. Antigamente não era assim. Era se trocado arroz por feijão, feijão por soja, por trigo, era um trocando alimento com o outro. E se a terra não produzisse, o povo sofria grandemente. Se não chovesse sobre a terra, o povo passava uma escassez, morria-se os animais, perdiam-se tudo que eles tinham, e até as pessoas morriam de fome, de sede, e o povo não era grato a Deus, o povo não tinha gratidão por tudo quanto Deus fazia por eles. E Jeremias pregava tudo isso, e chegou um dia, que Jeremias saiu e pregava para lá e pregava para cá, e pegavam Jeremias e sufocavam Jeremias, mas no outro dia Jeremias estava lá pregando novamente. Jeremias não desistia de pregar, embora eles judiavam de Jeremias, batiam de Jeremias, prendiam Jeremias, judiavam dele de todos os lados, mas Jeremias estava o tempo todo lá, em pé. Ele se recuperava e estava em pé novamente pregando a palavra do Senhor. Arrepende-se, 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 povo, arrepende-se, povo. Um dia ele foi pregar para o rei, quando Josias tinha 31 anos que ele estava já reinando na terra. Josias veio a falecer. Lembram do rei Josias que eu estava falando ontem? Quando ele reinou na terra de Jerusalém e de Judá por 31 anos. E acabou morrendo. E acabou morrendo porque foi numa guerra contra o Egito, no qual Deus não tinha falado que era para ele ir. Mas ele foi e acabou morrendo. É uma história mais longa. E quem assumiu o reinado depois da morte de Josias foi o seu irmão Jeoaquim. Vocês acham que Jeoaquim, ele foi um rei bom, como Josias? Não, ele não foi bom. Ele foi um rei muito ruim, como tinha sido Manassés, como tinha sido Amon. Ele, em vez de olhar para o seu irmão e dizer, para o seu pai, porque Josias era o pai dele, não era irmão, era pai. Em vez de olhar para o seu pai e ver tudo o que Deus estava fazendo, e se arrepender e se converter, não, ele tomou outro caminho. E a Bíblia diz que um dia Jeremias chega para o rei Jeoaquim e diz: Jeoaquim, você se converta, você se arrependa, Joaquim, você se arrependa, porque Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele vai vir contra a cidade de Jerusalém, e ele vai sitiar essa cidade, e depois ele vai invadir essa cidade,
Ele vai levar cativo para a Babilônia como escravo, para poder ficar como escravo dele lá. E sabe o que Joaquim fez? Vocês acham que ele acreditou? Não acreditou. Ele pegou, pode pôr, João. Ele pegou, mandou os seus servidores, os seus súditos, pegarem Jeremias e amarrarem e lançarem em um poço, aonde não tinha água, só tinha lama embaixo. E lá Jeremias foi sustentado com apenas pão e água por vários dias. Jeremias já tinha sido passado pelo calabouço muitas vezes. Jeremias já tinha sofrido prisões muitas vezes. Jeremias agora se via dentro de um poço escuro, lamacento, profundo. Mas lá dentro daquele poço, Deus olhava do céu e cuidava de Jeremias. Lá um eunuco levava para ele pão e água. Não deixou, porque era para ele morrer. O rei jogou ele lá dentro para morrer. Mas Deus trabalhou no coração de um eunuco. E aquele eunuco todo dia levava pão e água para Jeremias. E chegou um dia que Jeremias foi tirado de dentro do poço. O rei Joaquim começou a pensar nas palavras de Jeremias que tinha pregado. E o coração dele começou a balancear e mandou tirar Jeremias de lá do poço. Olha a felicidade de Jeremias ao poder ver a luz do sol. Tirou Jeremias lá daquele poço, daquela escuridão. E Jeremias nunca mais falou nada. Vocês acham que isso? Vocês acham que Jeremias falou isso? Não vou mais pregar? Não vou mais na igreja? Não vou mais cumprimentar? Ó, esquece-me. Jeremias fez isso? Jeremias, a primeira oportunidade. Eu creio que aqueles mesmo que ele tirou, que tirou ele do buraco, ele já estava ali. Gente, arrependam-se. Arrependam-se. O rei da Babilônia vai vir aí, vai sitiar a cidade, vai tomar a cidade. Vocês não resistam, vocês não enfrentam o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Se entregam a ele e vão em paz, porque lá vocês vão ter lugar para ficar. Agora, se vocês enfrentarem ele, vocês todos vão morrer. Jeremias saía de lugar em lugar. Jeremias não ficou com a boca fechada. Hoje eu estava falando com o pastor Heleno de uma pessoa que sai. Deixa quieto. De uma pessoa que está querendo abandonar a fé, porque uma pessoa não cumprimentou ela ou não deu atenção para ela. Eu só queria entender como é que Deus olha dos altos céus. E eu? Como que eu fico nessa história? Como que eu fico? Eu creio que Deus pensa assim, e eu fulana, e eu, o fulano, e eu? Como é que eu fico nessa história? Eu estou te vendo todo momento, eu estou te ouvindo todo momento, eu estou te abençoando, eu estou te guardando, eu estou te protegendo. Você vai deixar a minha casa, você vai deixar a palavra por causa de alguém? E a consideração pelo que eu fiz por você? E Jeremias pregava, mas Joaquim não obedeceu. Mas Jeremias continuou pregando. Gente, volte-se para o Senhor. Olha como que Deus quer cuidar de você. Olha como que Deus quer cuidar de você. Deus quer cuidar como um bebezinho. Ele quer te carregar pelas mãos. Ele quer cuidar de você, Israel. Ele quer cuidar de você, Judá. E você está desprezando os cuidados de Deus. Você está desprezando Judá, Jerusalém. Volte-se para Deus. Deus quer ter você nas palmas das mãos, guardando, protegendo vocês. Sabe o que o povo fazia? Vem cá você. Segura aqui para mim. Vem cá você. Segura aqui para mim. E Jeremias está dizendo, e Jeremias está pregando, e o povo está ouvindo. Jeremias está pregando. Olha o que o povo fazia. Virava as costas para Jeremias e para a palavra de Deus que estava sendo pregada. Virava as costas para Deus.
Deus abençoe, meus irmãos. Podem sentar. E agora eu te peço, o que é que está acontecendo nos últimos dias? O pregador de ontem, tinha pessoa que passava de longe. Outras barraquinhas que estavam lá, o povo falava, Deus não é surdo para poder ouvir você pregar nessa altura. Eu quero ver quando a trombeta tocar e a igreja subir e esse povo ter que se apresentar diante do grande trono branco. O que será? Qual é a desculpa que eles vão ter para dizer a Deus? Porque estão pecando de todas as maneiras e de todas as formas, dissolutamente, estão pecando descaradamente. O povo lá fora durante o dia vive uma vida, e à noite coloca-se uma máscara e vem para dentro da igreja, achando que vai encobrir o seu pecado. O pecado daquela época não ficou escondido e hoje também não fica escondido. O pecado desagrada o coração de Deus. Deus não se agrada do pecado. E sabe o que aconteceu? Aquele rei Joaquim, ele reinou apenas 3 meses. E Nabucodonosor invadiu a cidade. E a Bíblia diz que Nabucodonosor invadiu, sitiou a primeira cidade. Depois ele tomou o povo daquela cidade. E depois ele levou cativo para as Babilônias e fez deles escravos. E nesse período, enquanto o exército sitiava a cidade, invadia a cidade e levava o povo cativo, aqueles que se entregaram, como Jeremias disse, que era para se entregar, eles eram levados para a Babilônia, para o cativo. Mas aqueles que tentavam enfrentar, como Jeremias disse, eles eram mortos a fio de espadas. E quando o rei ficou sabendo, o rei Joaquim ficou sabendo, o Nabucodonosor invadiu a cidade, o rei Joaquim, pelos esconderijos, pelas saídas secretas do palácio, ele fugiu com os seus filhos. Mas não adiantou. Enquanto eles estavam a uma distância, já um pouco do palácio, Nabucodonosor alcançou eles. E como disse Jeremias, como Jeremias pregou, como Jeremias disse, não resiste ao rei da Babilônia, se entrega a rei, senão ele vai matar os teus filhos e vai furar os teus olhos. Quando o rei viu que Nabucodonosor vinha correndo atrás deles, o seu exército se armou, o que estava protegendo o rei Joaquim se armou, mas Nabucodonosor avançou. Primeiro matou os seus filhos na presença dele, diante dos olhos deles, como o profeta Jeremias tinha dito. E depois de matar os seus filhos, Nabucodonosor pegou e furou os 2 olhos de Joaquim. E aí, gente, a palavra do Senhor se cumpriu ou não cumpriu? A palavra do Senhor se cumpriu através de um profeta. E Deus disse, Jeremias, não temas, porque quando isso acontecer, eles vão lembrar que passou um profeta por essa cidade, por essa terra, e orientou eles no que eles deviam ter feito, e eles não fizeram. E é isso que eu estou pregando para você nessa noite, igreja do Senhor, como profeta de Deus. Eu levantei essa manhã e falei para o pastor Helena, eu tive um sonho. Que eu estava em uma cidade. E de repente eu olhei para cima. Depois, se alguém tiver a revelação, se Deus te falar o que é, você fala para mim, porque eu entendi do meu jeito. E eu comecei a olhar para o céu e começou a cair muitos microfones, mas muitos microfones. E junto com esses microfones caía latas de leite, empencada em 3, solta, caixas de leite. Fios de microfone compridos e finos, fios de microfones curtos.
E o interessante é que aqueles microfones, aquelas latas de leite, caía tão suave naquele lugar aonde eu estava. Não caía em cima da casa para não danificar as casas, não cabia na nossa cabeça. Não caía no chão para se espatifar, caía tranquilamente. Sabe o que eu tiro disso na minha imaginação? Que Deus quer que nós falamos a palavra. Ele está dando oportunidade para nós falar. Ele está dando oportunidade para nós usar a nossa boca, como Jeremias usou, como um profeta de Deus. E se eu disser, eu não aguento, eu não tenho força, ó, o leite caindo do céu que sustenta a mim e a você, para dizer que você não pode, para dizer que nós somos fracos, que nós não conseguimos. Deus nos alimenta, Deus nos cuida, Deus nos sustenta. O que Ele quer é que nós saímos pregar a palavra. Quando nós vemos um microfone, o que você pensa? Pregar, falar, cantar. O leite é para se tomar, é para ficar forte, é para sustentar, para ter substância. Nós não temos desculpa de pregar nestes últimos dias, crianças. Lá na escola vocês não têm desculpa de falar do amor de Jesus. Sabe quando a professora vem com aquela conversinha mole de ideologias de gênero? A minha menina uma vez debateu com a professora a respeito disso. E chegou no fim que a professora teve que fechar a boca. Ela dizia que Deus, que nós viemos do macaco. E a minha menina perguntou para ela: a senhora crê em Deus? Ela disse: eu creio. A senhora crê que Deus é macaco? Ela disse: não. Ela falou: mas a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. A professora não soube o que explicar. Nós temos que instruir os nossos filhos. Existe um livro chamado Criacionismo, que dá muitas respostas aos nossos filhos nessa situação. Como eu disse aqui ontem, uma criança nasce de um homem e de uma mulher. Não existe outro meio. Mesmo que se for por inseminação, precisa do homem. Não existe como. O nosso Deus está dizendo nesses últimos dias: eu estou dando oportunidade. Olha os microfones estando distribuídos aí. Falem, preguem que eu estou voltando. Cadê a menina que eu falei com ele? Aqui nesta caixinha existem várias fotografias de pessoas que Deus escolheu para ser Jeremias nesta última hora. Nesta última hora, Deus escolheu. Olha quem Deus escolheu para anunciar a palavra dele. Bonita essa foto? Linda, né? Então nós vamos mostrar. Eu quero que você mostre para cada uma das crianças. Eu quero que as crianças, você fica aqui e a criança vai vir aqui na frente. Bem rapidinho, crianças. Venham aqui, venham ver quem foi que Deus escolheu para poder pregar a palavra dele. Não é um de cada vez. É linda esta foto, não é? Maravilhosa. Vamos sentar então para nós ver quem é a outra foto. De quem que é essa foto? Linda, que vai ser um grande pregador. Olha aqui. Olha o novo pregador, o novo Jeremias. Olha a foto de quem é que Deus escolheu para ser um grande profeta. Você crê nisso? Venha, filho. Mostram. Venham, crianças. Venham ver. Venha ver a foto linda que está aqui de quem Deus escolheu. Olha a foto linda de quem Deus escolheu para ser um grande profeta nesta última geração. Nestes últimos dias da igreja na face da terra. Pode ver e pode ir para o lugar de vocês para dar espaço para os outros, tá? Olhem e podem sentar. Viu quem foi que Deus escolheu? Linda essa foto, né? Olha, pode sentar. O outro. É linda essa foto. É. Vem os outros, agora pode ir, agora o outro. Olha quem Deus escolheu. Essas fotos são lindas, não são? São maravilhosas essas fotos. Pronto? Vocês viram quantas fotos lindas? Sabem quem foi que Deus escolheu nesta última hora? Deus
Deus escolheu você desta geração. Olha aqui a foto de quem Deus escolheu. Olha a foto. Esses últimos dias da igreja na face da terra, Deus conta comigo e com você. Que outrora pregava a palavra sem medo, sem temor das pessoas, mas com o coração voltado para Deus. E hoje está aí estacionado, sentado, com a boca fechada, como se Deus te tivesse feito mudo. O que aconteceu com você? Deus deixou de falar com você. Deus deixou de te abençoar. Deus deixou de cuidar dos seus. Deus deixou de cuidar da tua família. Deus deixou de abrir porta para você. Deus deixou de curar. Olha aqui quem Deus escolheu para poder fazer a obra dele nesses últimos dias. Está chamando Jeremias. Jeremias, abre a tua boca e pregue. Eu estou voltando. Eu estou voltando. Jesus está dizendo nesta noite: se levanta, profeta que eu escolhi, e vá pregar aquilo que eu te mandei. Quem Deus chamou? Quem Deus chamou? O que posso fazer eu? O que posso fazer eu para agradar o meu Senhor com tudo que Ele tem feito ao meu favor? Ele não pede nada daquilo que você não pode fazer. O que Ele pede é aquilo que Ele já tem colocado na tua boca. Eu convido a igreja a se colocar em pé. Pode soltar o hino, fazendo um favor. Eu quero que você ouça esse hino agora. E enquanto o hino vai tocando, você vai abrindo o teu coração. E lembra? Quando Deus falava com você e você obedecia. Quando você dizia: usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, faça de mim um canal para a transmissão da tua palavra. Porque o Senhor está sondando você. E Ele está dizendo: eu estou enviando o microfone na tua mão, mas também estou enviando socorro, alimento para te fortalecer. Porque diante das provas e das lutas você enfraqueceu. Não diga que você não pode, porque eu te sustento. Eu te encho da minha palavra. Apenas atende o meu chamado. Apenas atende o meu chamado. Você que quer ser um profeta, ou você que deixou de ser um profeta, no qual Deus usava, eu te convido a vir aqui na frente agora, diante de Deus, não diante de mim. Venha. Quem quer ser um profeta de Deus, venha. Venha aqui na frente, nós vamos estar orando. Quem quer ser um profeta de Deus usado na terra? Venha, igreja, quem quer ser? Quem foi que te deu a boca? Quem disse para você que é o tempo de você parar? Quem disse para você que não é tempo de você abrir a tua boca e proclamar para o mundo inteiro? Orarei em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Canta, igreja. Canta e venha. Venha. Venha ser cheio da graça de Deus, receber a porção de Deus. Venha em nome de Jesus. Você que está se sentindo fraco, que não tem mais coragem, venha se revestir de força do maná que cai do céu, a palavra de Deus que foi ministrada nesta noite. Deus está querendo te fortalecer. Abra o teu coração e ouve a palavra do Senhor nesta noite. Não endureça o teu coração se ouvires a voz do Espírito Santo. Todo povo de Deus. Pede para Deus te usar. Usa-me como um farol.
Deus, pais, os responsáveis por essas crianças, venham na frente e abraçem o teu filho e declara a bênção sobre a vida dele. Os responsáveis pelos filhos, os pais, os tios, as avós. Só vocês. Levanta suas mãos aos céus. Deixa o Senhor sondar a sua vida. Alguém adote essas crianças aqui, abraçam eles. Abraçam eles. Sonda-me. Canta, Sonda-me, Senhor. enquanto você louva, o Senhor te enche. Pede pro Senhor te transformar, mudar esse pensamento. Peça pro Senhor te encher da graça dele e usar você. Declare comigo. Sonda-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, diga com fé. como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como Como um amigo no deserto, como um essa flecha que acerta o alvo. Quero levantar a madeira que atrasse qualquer hora e em papel. Eis aqui a minha vida, usa-me, Pede pro Senhor te sondar. Fala, Senhor, me perdoe por ter deixado de pregar a tua palavra, por ter deixado, Senhor, de falar aquilo que o Senhor mandou eu entregar. usa-me. Mas eu te peço que novamente me ajuda, Senhor. Sonda o meu coração e me dê força, me dê coragem, me dê palavra. Senhor, eu quero ser um Jeremias nesta geração. Nestes últimos dias da igreja na face da terra, Senhor, usa-me para ganhar almas para o teu reino. Deus tremendo e poderoso, enche da tua graça, Senhor, este povo. Enche da tua graça este povo, Senhor. Enche da tua graça, Senhor. Dá-lhe força, dá-lhe graça, dá-lhe ânimo, Senhor. Usa essas crianças, usa os pais para instruírem na tua casa. Pai eterno e todo-poderoso, reveste-os de graça e de poder, reveste-os de força, de ânimo, de coragem. Que eles não venham temer, Senhor, este mundo, mas que eles sejam revestidos de poder para pregar a tempo e a fora de tempo, arrancando as almas das garras de Satanás e levando até o Senhor, para quando o Senhor vier, nós morarmos na glória, juntamente com o Senhor, e ver o teu rosto como tu és, ó meu Deus. É o desejo da minha alma, amados. Oh, glorioso Deus e eterno Pai. Isso, Senhor, é que eu te peço de todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o meu ser. Abençoa estas crianças, Senhor, usa, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, meu Pai querido. É que eu te peço de todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o meu ser, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É que eu te peço de todo o meu coração. Volte para o seu lugar. Volte para o seu lugar. Agradecido a Deus por ter falado com você nesta noite. Muitas pessoas têm medo de pregar a palavra, de anunciar a palavra, porque sabe que vai passar por momentos difíceis. Mas eu te digo uma coisa: se você for obediente, aonde você for pregar, a Bíblia diz que existe um exército de anjos ao teu redor, te guardando e te protegendo. Não existe desculpa para nós sairmos daqui nesta noite dizendo que não vai ser mais um profeta de Deus. Amém, igreja? Que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Primeiramente eu quero agradecer ao meu Deus, depois ao pastor e à esposa, depois às meninas, dirigente das crianças, e a todos vocês que vieram aqui nesta noite. Não ouvi a mim, mas ouvi a voz de Deus.
que eu diminua cada dia mais, mas que o Senhor cresça para a honra e a glória do nome dele. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.